Bem-vindos a Peru! Fala, jovens! Estamos aqui no Peru, prestes a conhecer mais uma das 7 maravilhas do mundo. É isso, fica ligado que você vai ficar incrível. No vídeo anterior, a gente te mostrou tudo sobre como chegar aqui em Machu Picchu. Valores, classes de trem, tipos de trens diferentes e tudo mais que você precisa saber, além do valor total do passeio até aqui. E no vídeo de hoje a gente vai te mostrar o que você quer ver. Afinal, foi para isso que você veio, foi para isso que a gente veio até o Peru, para conhecer Machu Picchu, uma das 7 maravilhas do mundo moderno. Chegamos enfim em Machu Picchu, que é a cidade preferida, mais buscada por todos os mochileiros do mundo inteiro. É um lugar especial, energético. Dizem que a energia desse lugar aqui é incomparável com qualquer outro lugar do mundo, né, baby? Exatamente, então a gente vai aqui mostrar a você um pouco mais dessa cidade perdida dos Incas, que foi redescoberta em 1911, depois de ter ficado mais de 4 séculos perdida. É isso aí, gente. É muita história, a gente vai acompanhar tudo aqui com o nosso guia Oscar. Eu vou deixar o contato dele aqui e eu tenho certeza que você vai curtir até o final desse vídeo. Valeu! Este es Huayna Picchu. Huayna es joven, Huayna Picchu. así es. Montaña joven, ¿ya? Y la que está aquí atrás, esta de acá, es Machu Picchu. Esta montaña. Ah, que esta está es. aquí, ese es Machu Picchu. Ese es Machu Picchu que no se ve. Y esta es la de la foto famosa. Esa es la que sale en todas las fotografías. Sí. Machu Picchu tiene una altura de 3.061 metros sobre el nivel del mar. Huayna Picchu tiene 2.700 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Machu Picchu tiene un periodo de construcción de aproximadamente más de 500 años. Fue mandada a construir por el 9º Inca, Pachacútec, el 9º gobernante. Pachacútec se va a iniciar la extensión territorial de este pueblo. Se va a extender de norte hacia el sur, de este hacia el oeste. 6 países en la actualidad forman o conformaron este territorio: Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Argentina y Bolivia, conociéndose con el nombre de Tahuantinsuyo. Los incas surgen a partir del año de 1100 después de Cristo. Gente, olha ali a cidadela. Que coisa linda. No van a sentir tanto. Estamos a menor altura. En Cusco es Que lindo, né, baby? Ahí es donde Demais, incrível. Eu vim com roupa de Machu Picchu. Por quê? Aqui ó, a coloração combinante. Cuando llegó Hiram Bingham, observen cómo se encontraba la ciudadela. Esta es una de las fotografías que llega a tomar Hiram Bingham de todo este espacio. Hiram Bingham llega aquí a Machu Picchu buscando la ciudad perdida de los incas. Entrevistarse con Hiram Bingham un 23 de julio de 1911. Encuentra 2 familias habitando la ciudadela de Machu Picchu, pobladores locales que ocuparon algunas construcciones como viviendas y otros espacios como áreas de cultivo. Olha essa vista, gente. Sério. Olha esse visual. Inacreditável. Inacreditável, gente. Pensar que isso daqui é de 1400. Tá tudo aí, ó. Né, baby? Amor, tô só admirando aqui. Nunca antes na história dessa vida esse take ficou tão maneiro. Vou dar zoom aqui, ó. Aquele vale no meio das montanhas onde tem a construçãozinha, aquele é a porta de entrada principal da cidade de Machu Picchu. Por lá que foi descoberta a cidadela. Lá hoje é usado para quem está fazendo a trilha Inca, que é a trilha de 4 dias para chegar aqui, impossível, que a gente nunca vai fazer. A gente está fazendo aqui uma trilha que não é
tão radical assim, tá andando aqui no caminho Inca. Apesar de a gente estar fazendo essa trilha, que grande parte dela foi construção posterior à construção da cidade, esse caminho que a gente está nesse momento é o caminho Inca original, que saía desde o Equador até a Argentina por mais de 30 mil quilômetros de distância. Sério, é incrível. Jovem, aqui nesse ponto é onde você vê aquela foto clássica de Machu Picchu. Todo mundo que tem foto de Machu Picchu está aqui nesse ponto. Inclusive tem uma plaquinha aqui, ó, fotografia, para te mostrar isso. Aqui você tem a visão completa da cidadela, da parte rural, da parte urbana, das montanhas atrás. Enfim, se você vier, aqui que vai ser sua parada e aqui que vai ser um lugar mais concorrido, que vai ter mais gente para tirar foto. Então acha um cantinho para chamar de seu, não larga dele e faz seus cliques incríveis que todo mundo vai amar, porque todo mundo quer conhecer essa cidade. Galera, chegamos no ponto alto dessa viagem aqui no Peru. Olha esse lugar, incrível. Gente, estou impressionado. Não é à toa que Machu Picchu é o lugar mais buscado no Peru, é o principal ponto turístico do país. E o visual aqui não deixa a gente dizer o contrário. Não temos palavras para dizer o que a gente está sentindo nesse lugar. Realmente a energia aqui é diferenciada. É incrível, gente. Só obrigado, Deus, por mais um sonho realizado. Obrigado, Deus, por ter permitido esse tempo maravilhoso, porque a previsão era chuva, 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 e a gente chegou aqui, tá o quê? Um solzinho gostoso, graças a Deus. Esses Lift Trip tem um trato com São Pedro que sempre rola. É isso aí, gente. Então vem curtir um pouco mais essa cidadela perdida dos Incas com a gente. Aqui atrás da gente está a famosa cidadela de Machu Picchu. A gente pode ver aqui, eu não sei se a gente pode ver, mas eu posso ver. Essa parte aqui, a parte de cima, é a parte urbana da cidadela. E essa parte que está abaixo da gente é a parte agrícola. Nessa parte agrícola é onde eles faziam todas as plantações. Existem mais de 10, 15 níveis de altitude. Nessa parte agrícola são pavilhões. E cada um nível desse de altitude tinha um bioclima diferente. Então eles podiam plantar vários tipos de produtos ao mesmo tempo e todos eles iriam florescer, dar frutos e fornecer o alimento da cidade ao mesmo tempo. Vale dizer que a cidade não tem fonte de água. Apesar de não ter nenhuma nascente aqui, no alto da montanha sim existe uma nascente e tem um único canal bem estreitinho que vem trazendo desde o alto da montanha até o meio da cidade. Eu não sei se vocês conseguem ver, mas eu consigo ver aqui. E aquele canal irriga 16 fontes de água no meio da cidade. E nessas 16 fontes de água, onde os incas conseguiam tomar banho, fazer comida, lavar suas roupas, lavar suas coisas. E essas 16 fontes de água se encontram no meio da cidadela, em vários níveis desses pavilhões. Então é isso, mais uma aulinha de história com seus livros de trigo. Vamos a observar que los techos presentaban pendientes muy verticales, inclinadas, ¿no? Muy pronunciadas. Las inclinaciones de estas construcciones van a variar desde los 45 grados hacia los 64 grados de inclinación. El propósito, evitar que el agua tienda a ingresar al interior de estos recintos, ¿ok? Una vez el agua desviada hacia la parte externa, va a ser canalizada mediante los diferentes canales o acueductos que vamos a encontrar alrededor de todas las construcciones. De esta manera se evitaba que el agua afecte los cimientos de la construcción, ¿no? Por eso está venido soportando más de 400 años de abandono. Uau! Olha lá, olha lá, amor. O quê? Chinchila. Un conejito, una chinchilla. Chinchila. ¿Cómo se llama? Chinchilla. Chinchilla.
como vizcacha, como la conocen, ¿no? Vizcacha. Ese es un roedor muy parecido al conejo, pero que tiene cola, que se parece a la ardilla, ¿ya? Bonitinho. Su carne también se consume, Ah, Se come, lo tadinha, não. y su pelaje elaboran, ¿no? Sí. Guantes. Esta fue estudiada, motivo de estudio en el año 2011 por parte de Thierry Yamin y algunos investigadores que realizaron estudios con georradares, tanto por la parte superior como por este punto, ¿no? Encontrando o evidenciando en este espacio una caverna de aproximadamente 2 metros de altura. Lo que oculta este sector o lo que viene guardando hasta la fecha es un misterio, ya que esta puerta habría sido tapiada en el momento en que la ciudadela se encontraba en ese proceso de abandono. A la fecha el Estado ni el Ministerio de Cultura, encargado de resguardar el santuario de Machu Picchu, no ha dado autorización para exhumar este área, ¿ya? Sí, ahí En está pocas lleno de oro. palabras, Machu Picchu todavía nos guarda grandes misterios, ¿ya? Aí aqui, galera, era casas da população mais chique. Machu Picchuense. É, porque nem todos os incas moravam aqui, né, amor? Só os famosinhos. Só os Donos da Machu Picchuenses realeza. aí mesmo, os caras sinistros. Mas também o cara teve 200 filhos, gente. Como é que não vai ter gente aqui morando? Tem que ter casa pra esse povo todo, né? E voltando à aulinha de história do tio Betão, eu vou desmistificar tudo que você sempre achou que sabia dos Incas. Na verdade, o Império Inca, ele se refere apenas aos 14 reis, aos 14 soberanos, e somente esses soberanos poderiam se chamar Inca. O povo, toda a população, todo mundo que habitava esse lugar eram os Quechuas. Entendeu? Se ligou? Então quando você fala, o povo Inca, não existiu o povo Inca, existiram 14 reis que o rei chamava Inca, é isso. E a população, todo mundo que adorava o povo, todo mundo que ficava aqui morando, eram os Quechuas. Tio Betão é muita cultura, muita história e traz muita informação para você nesse vídeo. Es que sus muros siempre se encuentran perfectamente alineados, son bastante simétricos. Prueba de esto, párense acá, miren, y observan el muro, el alineamiento que tiene el muro, ¿ya? Perfectamente alineado, ¿ya? Cara, A chocante. pesar que la construcción está elaborada con bloques de piedra de diferentes tamaños, ninguna piedra tiende a sobresalir. La simetría de las construcciones y sencillez de estas van a caracterizar a los trabajos incas. ¿Ok? Ahora, otra característica muy particular de toda construcción inca es que su muro no está derecho, se encuentra Sí, ligeramente inclinado. Base Los mayor. muros tienen inclinaciones que van a variar desde los 7 a 14 grados de inclinación, ¿ya? Con respecto a su eje, ¿ya? Muros inclinados, pero no un muro, los 4 muros que van a conformar todo este recinto. Vengan por acá, ventanas de similar característica también, Ancho abajo, arriba formas angosto. trapezoidales, ¿ya? Venimos acá. ¿Por qué realizaron las construcciones con este tipo de inclinación? ¿Cuál sería el propósito? ¿O la plomada falló? ¿Ya? No falló la plomada, había una intención, un propósito. ¿Cuál va a ser el propósito? Estabilizar a la construcción, evitar que ésta colapse durante el movimiento telúrico. Sabemos que estamos en una zona altamente sísmica. Por las costas del Perú está pasando la falla de Nazca. ¿No es así? Esta provoca movimientos, choques entre las placas tectónicas, ocasionando temblores y terremotos. Cusco ya ha venido soportando 2 terremotos. Uno en 1650 y 300 años después, en 1950, llegó a ocurrir otro terremoto, ¿no? Es decir, que aproximadamente cada 300 años tenemos un terremoto. Pero a pesar que ocurrieron estos, las construcciones no colapsaron. Wow. ¿Ok? Esto se debe a la estabilidad de sus construcciones. Ahora, acerca de lo que vemos aquí alrededor de la ciudadela,
Solo estamos observando el 40% de la verdadera maravilla que es Machu Picchu. ¿Dónde se encuentra la verdadera maravilla? Se encuentra debajo de nuestros pies, ¿ya? Todo el arduo trabajo que se realizó para estabilizar a la montaña y para hacer soporte a estas construcciones. Aquí vamos a evidenciar una muestra de este trabajo. Casi 90 grados. Los cimientos de la construcción, un 60%, ¿no? Vemos aquí debajo nuestro, similar característica en cuanto a cimentación. 3 metros abajo se han encontrado bloques de gran tamaño, entremezclados con bloques de piedras de menor tamaño y así ubicados uno tras otros. Estas piedras que aquí se ven así de esta manera, cuando ocurren los terremotos telúricos, los movimientos telúricos, terremotos o temblores, se van a ir moviendo uno tras otro. Las pequeñas van a servir a manera de villas, disminuyendo la intensidad del movimiento telúrico, haciendo que la magnitud de este disminuya en la parte superior. Pero también cumple otra función. Todas las precipitaciones fluviales que caen van a ser ahí, filtrados por esas grietas que se van formando, desviados hacia canales subterráneos, ¿no? Que están ahí encargándose de la evacuación de todo el agua. Porque acá después que llueve, se cae el cielo, llueva toda la noche o todo el día, después que pasa una lluvia, no encontramos charcos de agua, van a ser desviadas hacia la parte externa. Aqui, galera, é como a montanha se apresentava antes dela começar a ser explorada, ó. Olha as pedras. Era o canteiro de obras de Machu Picchu. Muito legal, né? Ai, gente, olha que fofinha. Tá de boa ali. Vou tirar uma foto com ela. Ó. Como te llama? É llama que fala. Olha que bonitinho. Una llama que. Muito lindo. Cuidado aí, hein? ¿1 centímetro? Y ahí. ¿Por qué irradia energía? Porque esta piedra en su composición lleva cuarzo, feldespato y mica. Tranquilízate, serénate, ¿ya? Y ahí pones tu mano. Y ahí vas a sentir, ¿ya? Vas a sentir como algo que va ingresando por la palma de tu mano. Tá sentindo energia? Calorzinho. Es un mineral que capta y irradia energía positiva. Muito legal. Así es positivo. Essa aqui é o Huayna Picchu. Mais ou menos 1h e 45 minutos de caminhada forte, você chegando lá no topo. Mas eu acho que vai ficar para a próxima viagem. Galera, essa montanha enorme aqui atrás de mim, essa sim é a montanha chamada Machu Picchu. E essa montanha que deu nome a toda essa cidadela onde nos encontramos.
Dá pra ir lá passeando, mas não tô feliz. E quem comprou o tour número 4, você vai ter acesso à montanha de Huayna Picchu, que é a que está aqui atrás da gente. E você começa a fazer o tour por aqui, ó. Então tem um controle de acesso ali, que vão ver o seu boleto, saber se você pode entrar ali ou não. E tem uma trilha que dura, dizem, 1 hora. Eu acho pouquíssimo provável que seja em 1 hora. Porque eu tô andando aqui há 2 horas e não vi nada ainda. Pisos. 2 niveles, duplex acá tenemos, ¿no? Mira. Primer nivel y por la parte superior otro nivel, lo propio acá. Segundo nivel, primer nivel. Si se agachan acá y observan, van a ver el alineamiento que tienen todas las ventanas. ¿Ah? Incrível. Perfectamente alineado. Pra ver o reflexo do sol, o eclipse, pra não ter que ficar olhando, né? Porque dá problema na vista. Aqui não. É incrível, cara. Aí, galera, são 4 tipos de circuito que você pode fazer lá na cidadela, em Machu Picchu. Machu Picchu. E nós fizemos esse aqui, ó, o circuito 2. Galera, e a gente fica por aqui com esse visual incrível de Machu Picchu. A gente espera que você tenha gostado. Acho que não tem como não gostar, né, gente? É impossível não ter curtido esse passeio. É um lugar sensacional, com uma energia indescritível, uma vibe que eu não tenho como dizer e só assistindo. Não é verdade? Depois de assistir, vem. Vem porque vai mudar sua vida. Você vai amar. Tchau, até o próximo vídeo. Mas é claro que antes de ir embora, a gente aproveitou para carimbar o nosso passaporte lá embaixo, na cidade de Aguascalientes, e guardar essa lembrança para sempre. Curti. Nanchishkama es palabra quechua que quiere decir hasta que nos volvamos a encontrar. Chupanantiscama, Machu Picchu. Chupanantiscama, Machu Picchu.